Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior, e junto com o professor Eliseu e a professora Juliana, fazemos parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido. Essa videoaula será sobre o ciclo da petose ou a via das petoses e nela serão abordados os seguintes pontos. Farei uma introdução sobre o que é essa via, falarei também um pouco sobre as duas fases, a fase oxidativa e não oxidativa e suas características. Falarei um pouco sobre as espécies reativas de oxigênio e a relação que isso tem com a via das pentoses e, por fim, sobre a importância da glutationa. Bom, o que é a via das pentoses, né? Para a gente começar a estudar a via das pentoses, eu gostaria de lembrar a vocês que a glicose, né, ela pode se transformar tanto em amido como em glicogênio, né? E ela pode ir tanto para a quebra na glicólise, como na síntese anabólica para amido e glicogênio. Porém, essa glicose também pode ir para uma outra via metabólica chamada via das pentoses, né? A via das pentoses é uma via metabólica que origina um açúcar de 5 carbonos, né? Que é a ribulose, precursor da ribose. Então, você já está entendendo que uma das importâncias da via das pentoses é a produção da ribose e do NADPH. Esse NADPH que será importante para as vias anabólicas, as vias de biossíntese redutora, tá? Além disso, essa via também pode originar outros tipos de açúcares com números como, por exemplo, 3 carbonos, 4, 5, 6 e até 7 carbonos. Nós vamos ver isso principalmente em uma das fases, que é a fase não oxidativa. Vou explicar isso para vocês mais lá na frente. Bom, então, partindo aqui, lembrem-se, a glicólise é nada mais nada menos do que a quebra da glicose. Ela começa com a produção da glicose 6-fosfato, depois existe uma isomerase que transforma ela em frutose 6-fosfato e aí inicia todo o processo. Lembre-se, a glicólise ela ocorre no citosol, né? Se você não assistiu a minha aula de glicólise, eu recomendo você dar uma olhadinha agora nela, tá? Bom, uma vez entendendo isso, o que acontece? Existe um desvio, eu costumo chamar de desvio da glicose 6-fosfato, tá? Essa glicose 6-fosfato ela pode ser desviada para a síntese do glicano-lactona 6-fosfato, né? E essa daqui é a principal reação, né? Ela é catalisada por uma enzima que eu vou já falar para vocês, uma enzima aqui irreversível, e a partir daqui, toda a via das pentoses ela acontece. Porém, deixa eu ver se eu coloquei. Não. A via das pentoses, deixa eu colocar aqui, ó. Na via das pentoses, o que é que acontece? A frutose 6-fosfato, ela é regenerada. Então, eu costumo dizer que é um processo de desvio, né? A via das pentoses ou o ciclo das pentoses, né? Ela é basicamente um desvio da glicólise, né? Por quê? Porque eu preciso de NADPH, que eu já disse, e preciso da ribose. Então é como se eu começasse por aqui, viesse por aqui para sintetizar esses dois subprodutos, e no final da via das petoses, os meus subprodutos retornam na forma de metabólitos da glicólise, ou seja, na forma de frutose ou na forma de gliceraldeído, mas geralmente na forma de frutose 6-fosfato. Então é por isso que muitas vezes alguns autores chamam de desvio de hexoses, desvio de petoses e por aí vai, tá? Para que você entenda, eu já falei isso, né? A principal importância dessa via é a produção da ribulose 5-fosfato, que é o precursor da ribose, tá certo? E também sintetizar na ADP, faltou o D aqui, certo, gente? Na DPH, que na realidade consiste, é muito importante em processo de síntese, biossíntese redutora, ou seja, principalmente da síntese de ácidos graxos, lipídios, precisam de hidrogênio, né? O anabolismo precisa de hidrogênio, porque o anabolismo é um processo redutor. E quem vai fornecer esse hidrogênio
para o processo anabólico é o NADP, tá certo? Oriundo da via das petoses. Então, a via das petoses se divide em duas fases, como eu disse, fase oxidativa e fase não oxidativa. Na fase oxidativa, a célula está precisando de ribose e precisa produzir NADPH para os processos de anabolismo, e na via da oxidativa, a célula não está precisando muito de ribose, mas sim de NADPH. Então, essa ribose, inclusive, ela é reutilizada, ela é transformada em frutose 6-fosfato, que será então reutilizada, entrará novamente na via glicolítica, tá? Então vamos aqui falar um pouco sobre a fase oxidativa. Na realidade, essa aula ela é muito curta, muito rápida. Se você tiver entendendo, pare, volte. Outra coisa, o que eu vou falar agora sobre essas estruturas, você não precisa saber decorar essas estruturas. O que é importante é que você entenda o que é um processo de reação, essa fase oxidativa, que você entenda o que é a fase não oxidativa. Então é muito rápido. Peço desculpa a você que eu estou um pouco gripado e aí a minha voz está um pouco diferente, mas vamos lá, né? Então voltando aqui, como eu ia dizendo, essa enzima aqui é a principal enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase. Você vai já ver o motivo pelo qual ela é importante. O que é importante é aqui, o que acontece? O NADP está retirando hidrogênio. O processo de retirada de hidrogênio, e os hidrogênios que foram retirados foram aqui, ó, foram esse e esse, é um processo o quê? Oxidativo. Então, toda vida que eu retiro hidrogênio, eu estou oxidando o composto. Então, a gliconolactona 6-fosfato, ela é o quê? Ela é mais oxidada do que a glicose 6-fosfato, tá? E ela foi oxidada exatamente pela glicose 6-fosfato desidrogenase. Bom, esse composto aqui, então, ele vai sofrer a ação da lactonase e vai inserir uma molécula de água. A entrada da água vai quebrar um anel. Tá vendo aqui que o anel foi quebrado? Ó? O anel aqui está quebrado. Então, onde é que irá entrar o hidrogênio e a hidroxila? O hidrogênio da água vai entrar aqui e a hidroxila vai entrar aqui. Eu peço a você uma certa atenção, por quê? Porque a forma como eu estou mostrando essas estruturas nessa videoaula, você não vai encontrar nos livros. Nos livros, geralmente, ele já mostra aqui a cadeia já na forma aberta. Aqui a minha ideia é que você perceba bem o movimento dos átomos, o rearranjo dos átomos. É por isso que eu não vou mudar muito a estrutura, tá? É só uma, digamos assim, uma licença didática para você entender melhor. Então aqui eu tenho o gliconato 6-fosfato. E aí o que é que vai acontecer? Nova perda de hidrogênio, tá? Nova perda de hidrogênio. Então esse processo é um processo de oxidativo, tá? E vai ter a perda de CO2, né? O CO2 será perdido aqui, ó. Olha aqui o CO2, ó. Olha onde é que está o CO2. O CO2 vai sair daqui. Esse hidrogênio vai vir para cá, ó. Esse hidrogênio vai vir para cá. E esses hidrogênios aqui irão vir para a síntese do NADP. Observe, esse hidrogênio aqui, ó, chegando aqui. E observe aqui que eu não tenho mais quem? Esses hidrogênios que foram perdidos para a síntese do NADP. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a carbonila, tá? E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a ribulose 5-fosfato. Eu tenho aqui uma cetona. Lembre-se que isso aqui é uma cadeia aberta. Eu tenho aqui uma cetona. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora a última reação, que é a ação de uma isomerase. Essa isomerase vai transformar a ribulose 5-fosfato em ribose 5-fosfato. O que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui é um aldeído. Então, ele transformou uma acetona em um aldeído. Vejam que isso aqui, ó, né? Esse grupamento veio para cá, essa carbonila veio para cá e eu transformei a acetona em aldeído. Lembrem-se que esse hidrogênio aqui, ele se sente muito atraído por esse oxigênio. E o que é que vai acontecer com isso? Fechar um anel. Quando fecho um anel, eu tenho aquela ribose propriamente dita, aquela ribose do RNA que você conhece, aquela pentose com a cadeia fechada,
que é nada mais nada menos do que isso, tá? Lembre-se outra coisa, ó, tudo fosfatado aqui, ó, tá ok? E o fosfato eu deixei aí exatamente para mostrar que não há muita alteração nele. Na realidade, não acontece nada com ele, né? Bom, a fase oxidativa é isso. A fase oxidativa nada mais nada menos é do que a produção do NADPH, que retira hidrogênio, então assim oxida o processo, e a produção da ribulose e, consequentemente, a isomerização na forma da ribose, tá? A fase não oxidativa é uma série de reações, tá certo? De transferências de grupos de carbono. Vou repetir. As reações não oxidativas não há perda de hidrogênio. Então, o que acontece aqui é só um rearranjo de grupos de carbonos, tá? Acompanhem comigo. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma epimerase que vai transformar a ribulose, que foi produzida na fase oxidativa, em xilulose. Veja que a epimerase só fez inverter a posição da hidroxila, porque a xilulose é um epímero de ribulose. Né? Para quem ainda não sabe o que é um epímero, recomendo dar uma olhada na minha videoaula de carboidratos que eu faço e eu falo um pouco sobre isso, tá? Muito bem. Paralelamente, de forma paralela, ao mesmo tempo, outra ribulose está sofrendo a ação da isomerase, que eu já disse a você, transformando-se em ribose. Olha aqui, eu tenho uma cetona, estou transformando ele em aldeído. Estou transformando ele em aldeído, tá? Muito bem. Então, essas duas vias aqui acontecem paralelamente. Essas duas enzimas acontecem paralelamente. Depois que isso aqui acontece, entra em ação uma outra enzima, a transcetolase 1. O que é que ela vai fazer? Trans, essa designação trans aqui, vem exatamente de transferência de grupos de carbono. Como eu disse no início, as reações não oxidativas são caracterizadas por transferência de grupos de carbono. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que haverá um rearranjo entre esses dois compostos. E nesses rearranjos, eu vou ter a produção de uma cedoheptulose, que tem 7 carbonos, e o gliceraldeído, que tem o quê? 3 carbonos. Acompanhe comigo, lembre-se. Aqui eu tenho 5 carbonos, aqui eu tenho 5 carbonos. 5 mais 5 dá 10. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou produzir um composto de 7 carbonos, de 3 carbonos, 7 mais 3, 10. Então, o que aconteceu aqui foi apenas um rearranjo, uma transferência de grupos de carbono, ou seja, dois grupos de carbono aqui foram transferidos para a xilulose para formar a cedoheptulose. Eu tentei colocar isso aqui na forma de cor para que você possa entender, tá? Então, são dois grupos, né? Dois grupos de carbono que vêm para cá para complementar a cedoheptulose e aqui vai ficar 3 carbonos com o gliceraldeído. Mas essas transferências de grupo de carbono não parou aí. Acontece uma nova transferência. Agora é feita pela transaldolase, tá certo? A transaldolase vai rearranjar isso na forma de 6 carbonos aqui com a frutose e 4 carbonos aqui na forma da eritrose. Então vejam que a soma continua sendo 10, tá? Ele rearranjou, pegou um desses grupos aqui e devolveu para cá, formando então um composto de 4 carbonos. Bom, olha só, essa daqui é a famosa frutose 6-fosfato. Opa! Ela é um dos metabólitos de quem? Da glicólise. Então, a partir daqui, de repente, essa frutose, ela pode ir para a glicólise, tá? Aí ficou essa eritrose aqui. Essa eritrose vai acontecer o que com ela? Muito bem. Ela pode chegar, pegar essa outra xilulose que está vindo por aqui, ó, e vai vir para cá. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter 5 carbonos e vou ter 4 carbonos. Vou ter um rearranjo, formando então o quê? Uma frutose 6-fosfato, tá certo? Que também pode ir para a glicólise, porque é um dos metabólitos, e o gliceraldeído, que pode inclusive se juntar a outro gliceraldeído 3 carbonos, e os dois aqui, ó, se juntar para formar o frutose 6-fosfato e novamente
entrar na via glicolítica. Então, essa aqui é a fase não oxidativa da via das cetoses. Veja que o grande propósito dela é rearranjar os grupos de carbono para transformar tudo que é de 5 carbonos, tudo que é de 5 carbonos, em frutose 6-fosfato ou uma hexose, transformar pentoses em hexoses. Essa é a grande função das reações não oxidativas. Revisando numa outra forma, talvez um pouco mais didática do que eu apresentei, lembrem-se, a ribulose e a xilose se rearranjam para formar a cetoepitulose e o gliceraldeído, que se rearranja para formar a frutose e a eritrose. Essa eritrose novamente se rearranja com a xilulose para formar frutose e gliceraldeído, e os três aqui, tá? Lembrar que esse gliceraldeído pode se juntar a outro gliceraldeído e os dois formar a frutose e entrar na via glicolítica, que é aqui também, tá? Uma outra opção é que esses compostos entrem numa outra via de gliconeogênese, produza glicose 6-fosfato e volte a abastecer a via das cetoses e produzir ribulose, tá? E aí reinicia o processo, porque a ideia é exatamente produzir o NADPH, tá? Muito bem. De forma reduzida, de forma simplificada, o que é que eu vou ter? Foi mal. Eu vou ter 6 pentoses fosfato. Estão aqui elas, Vou marcar aqui para vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 5 pentoses, o mesmo processo. Aqui é que eu estou juntando tudo. Então, quando eu junto tudo, dá 5 pentoses produzindo, tá certo? Ou 6 pentoses produzindo 5 hexoses. Isso na fase não oxidativa. E tudo isso aqui vai para a via glicolítica, abastecer a via glicolítica para produzir ATP. Então vejam que a via das cetoses, na realidade, é um desvio da via glicolítica para produzir ribose e NADPH, tá? E se a célula não estiver precisando de ribose, essa ribose ela será reaproveitada na fase não oxidativa para produzir hexoses, tá? Então, resumindo, eu tenho aqui a fase oxidativa, que nada mais nada menos do que é produção de NADP, e a NADP aqui, para produzir a ribulose. E a fase da oxidativa é o rearranjo e a transferência de grupos de carbono para produzir frutose 6-fosfato, tá? Bom, acabando assim a via das cetoses, vamos falar sobre as espécies reativas de oxigênio. Nas espécies reativas de oxigênio, preste atenção que são espécies reativas de oxigênio. Vou mostrar aqui a você. O que acontece? Normalmente, o oxigênio, né, no processo de respiração celular, ele é o aceptor final de hidrogênio H+, e de elétrons. Mas o que é que pode acontecer? Algumas vezes o oxigênio acaba captando mais elétrons do que o necessário, se tornando assim um oxigênio muito reativo, instável, que quer perder logo esse elétron excedente. Para tanto, o que é que ele irá fazer? Ele irá reduzir algumas outras moléculas, que essa redução das outras moléculas podem provocar mudanças moleculares e assim provocar alterações no metabolismo. Vou repetir. Espécies reativas de oxigênio é quando o oxigênio capta elétrons acima do necessário. Esse oxigênio com excesso de elétron, ele está ávido para perder esses elétrons. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir. Então, para ele reduzir, o que é que ele vai fazer? Ele vai atacar algumas moléculas para poder reduzir. E nesse ataque de moléculas, principalmente lipídios e outras substâncias, provoca alterações que podem provocar alterações metabólicas e estruturais, tá? Então vamos entender um pouco isso. Então o oxigênio, imagine o oxigênio ganhando elétrons acima do normal, então ele vai se transformar em um radical superóxido, tá? Sendo que esse radical superóxido também pode ganhar mais elétron e se transformar em um peróxido, tá certo? Cheio de elétrons aí, tá?
tanto o radical superóxido como o peróxido são espécies reativas de oxigênio. O que é que pode acontecer? Esse peróxido pode ganhar H+, se transformar em peróxido de hidrogênio. Alguns alunos me dizem, professor, mas o peróxido de hidrogênio não é uma espécie reativa de oxigênio? Não. Mas alguns autores e algumas formas como são expostas, dá a entender isso. Na realidade, o que acontece é que o peróxido de hidrogênio pode se transformar facilmente em uma outra espécie reativa de oxigênio, que é o radical hidroxila. Então, TH2O2 é perigoso porque ele pode se transformar facilmente em um radical hidroxila, tá? Isso acontece quando ocorre, capta mais uma vez elétron e hidrogênio, libera água e fica essa hidroxila carregada negativamente. Ela também pode receber H+ e elétrons e se transformar em água, tá? Então, o nosso foco é nesses três camaradas aqui. Então, o que é que vai acontecer? As nossas células possuem sistemas de defesa contra essas espécies reativas. Lembre-se, essa espécie reativa ela não é benéfica para a célula, porque esses oxigênios reativos, essas espécies reativas cheias de elétron, tendem a atacar uma diversa quantidade de moléculas, DNA, lipídios e etc. Tá? Então, a célula tem sistema de defesa para isso. Existe o sistema enzimático, formado pelo superóxido dismutase e a catalase, e um sistema não enzimático, formado por vitaminas, que é um antioxidante exógeno, e a glutationa, que eu vou falar daqui a pouco, que é um antioxidante endógeno. Tá? Então, lembre-se, o normal é isso. Lá na respiração celular, o que acontece é isso. Porém, de 1 a 5% desse oxigênio acaba captando elétrons acima do normal, né? Na forma de radical peróxido ou na forma de radical, tá certo, de hidroxila. E aqui o que é que vai acontecer? O que poderá acontecer é que aqui eu vou ter a ação de uma enzima chamada superóxido dismutase, que junto capta H+ e transforma isso em água oxigenada e oxigênio. Aí você pode chegar e dizer, aqui tá bom, isso aqui não é uma espécie reativa de oxigênio. Não é, mas lembre-se que isso aqui facilmente se transforma nisso. Então é preciso diminuir a quantidade de água oxigenada. Entra em ação uma enzima que vocês devem ter visto muito no ensino médio, que é a catalase, tá certo? Que transforma a água oxigenada em água e oxigênio. Então aqui, usando uma linguagem atual, aqui está de boa, aqui está tranquilo, tá? Lembre-se que paralelamente eu também tenho isso, então eu tenho que ter mecanismo também de controle desse radical hidroxila. Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes ele recebe H+, se transforma em água, e aí o processo está tranquilo. Porém, o que é que vai acontecer? Duas hidroxilas, elas podem se combinar e formar água oxigenada. Isso muitas vezes é feito por vitaminas antioxidantes. Mas, novamente, lembre-se, o grande problema daqui é que essa água oxigenada pode voltar a se transformar nesse radical de hidroxila. Então, essa água oxigenada vai entrar no processo da ação da catalase para produzir água e oxigênio. Então, veja, vou até colocar aqui, ó. Lembre-se. Opa, foi mal, deixa eu colocar aqui a caneta. De 1 a 5% desse oxigênio, ele vai seguir esse caminho ou esse caminho. Os nossos sistemas de defesa tendem a pegar as espécies reativas de oxigênio e transformar tudo em água e oxigênio, tá certo? Bom, e a glutationa nisso tudo? O que acontece? A glutationa é um tripeptídeo, acompanhe comigo aqui. Ele é formado por o ácido glutâmico, cisteína e glicina, e você está vendo a cisteína aqui, ó, o tiol. Na nossa aula de aminoácido, falei muito sobre a cisteína, né? Então, a cisteína, ela é uma glutationa pode se dimerizar com outra glutationa através de uma ligação fosfodiéster, e isso acontece exatamente pela perda de hidrogênios. Então, se de repente ele perder hidrogênios aqui, ó, ele perder hidrogênios, tá? Ele vai se dimerizar. Então, perder hidrogênio é o que, hein, gente? A gente já falou, é oxidar. Então, essa glutationa, ela é oxidada. A forma reduzida
é representada dessa forma, GSH. E a forma oxidada é representada dessa forma, GSSG, que é um dímero. Aqui deveria estar os hidrogênios, mas ele perdeu para se oxidar. O que acontece, muitas vezes, é que essa glutationa oxidada, ela é reduzida novamente pela ação do NADP, que é produzida lá da via das petoses. Esse NADP entrega hidrogênio, quebra essa fosfodiéster e libera, tá certo, duas glutationas reduzidas. Mas qual é a importância disso? A importância disso está exatamente aqui. Olha só, lembre-se, isso é um sistema de defesa contra as espécies reativas de oxigênio. Eu tenho água oxigenada e a glutationa peroxidase faz o quê? Pega a glutationa reduzida, essa glutationa reduzida libera hidrogênio, tá certo? Forma a ligação fosfodiéster e esse hidrogênio, junto com a água oxigenada, irá formar o quê? Água. E assim eu estarei prevenindo a célula contra futuros ataques de Rhodes, porque essa água oxigenada pode se transformar em vamos colocar aqui, em um radical, tá certo? De hidroxila negativa, tá? Paralela a isso, o que é que vai acontecer? Lembrem-se, essa glutationa oxidada, ela pode novamente se tornar uma glutationa reduzida, porque é importante ter a glutationa reduzida. Por que é importante ter a glutationa reduzida? Porque ela vai oferecer uma proteção contra radicais livres de oxigênio, tá? Essa glutationa reduzida, ela é regenerada por ação do NADPH. Então, lembrem-se, a glutationa reduzida, ela é importante ter na célula para exatamente o quê? Promover uma espécie de ação protetora contra possíveis espécies reativas de oxigênio. Então, para mantê-la reduzida, eu preciso de ADP. E aí está a importância da via das petoses. As vias da petose é importante para a produção da ribose. Então, as células de divisão que precisam de RNA, que precisam de DNA, vão precisar dessa ribose e vai precisar do NADP para os processos de biossíntese. Ou vai precisar do NADP para manter o sistema de defesa contra espécies reativas de oxigênio. Lembre-se, esse NADPH ele é produzido pela via das petoses. Assim, juntando todo esse mapão de sistema de defesa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a glutationa reduzida se transformando em oxidada, produzindo o quê? Transformando a oxigenada em água. Lembre-se que essa glutationa reduzida ela é regenerada pela ação do NADPH e esse NADPH veio da via das pentoses, ok? Aqui, resumidamente, nós temos tudo. A fase oxidativa, que consiste na produção da ribose 5-fosfato e da produção do NADPH. Ela é chamada de oxidativa porque os compostos perdem hidrogênio na forma de NADP. E a fase não oxidativa, que faz regenerar a ribose em frutose 6-fosfato, que vai dar, lembre-se, vai voltar para a via o quê? A via glicolítica. Ok? Bom, paralelo a isso, lembre-se que esse NADP será importante em processos de biossíntese redutora, né, como biossíntese de lipídios, ácidos graxos, esteroides, etc. Tá? E também será importante na regeneração dessa glutationa reduzida, porque ela vai se transformar em oxidada exatamente para atacar os róis, tá? E evitar, assim, o ataque dos róis. Bom, contextualizando tudo isso, tá? Nós temos um processo de anemia hemolítica. Então vejam aqui, eu tenho a glicose se transformando em glicose 6-fosfato, entrando na glicólise e completando a sua glicólise na forma de fermentação lática. Mas lembre-se que pode acontecer aqui, veja, preste atenção, pode acontecer aqui o que, hein, gente? Um desvio, tá certo? E aí a glicólise tem um caminho, digamos assim, mais longo, essa glicose 6-fosfato, porque ela vai passar pela via das petoses, tá? A via das petoses depende muito dessa enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase,
que vai produzir o quê? O NADPH. Lembre-se, esse NADPH, ele recicla a glutationa, a glutationa reduzida, tá? E essa glutationa reduzida, ela vai fazer o quê? Ela vai exatamente proteger as células contra possíveis ataques da água oxigenada se transformando em radical hidroxila, que por sua vez poderá atacar os lipídios da membrana das hemácias e assim provocar o processo de hemólise, tá? Então lembrem-se, isso aqui é o que acontece, tá? Mas se a gente tiver um defeito dessa glicose 6-fosfato, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter isso, eu não vou ter glutationa reduzida, portanto, eu não vou ter, eu vou ter muito água oxigenada aqui em excesso, e essa água oxigenada em excesso promove a conversão em hidroxila, radical de hidroxila, que vai provocar hemólise, tá? A pergunta que eu faço, tá certo? É exatamente o quê? É por que isso acontece, digamos assim, com maior intensidade em uma hemácia? Vou deixar isso aí para vocês, tá certo? Para o momento presencial. Até mais.